Jesus falou algo muito polêmico. Será que ele estava prevendo o fim da família? O que é que ele queria dizer quando, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 21, ele diz assim: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai vai entregar o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Ora, parece duro demais, quase escandaloso, ou escandaloso de fato tudo isso, mas o que de fato Jesus está ensinando aqui não é um ódio familiar. Ele está descrevendo o que acontece quando o evangelho entra num mundo ferido. E esse ponto aqui é importante. Por quê? A fé, neste caso, ela pode gerar conflito, sim. Ela coloca uma escolha pelo evangelho no centro da vida. E aí é que vem o detalhe. A gente precisa entender onde Jesus está falando sobre tudo isso. Quando a gente olha para todo o contexto do texto, essa fala está dentro do discurso missionário de Jesus. É quando Jesus está enviando os seus discípulos e os prepara aqui para este envio, para a realidade do anúncio no capítulo 10, e ele avisa que eles serão enviados como ovelhas no meio de lobos, no versículo 16 do capítulo 10, ou seja, a missão não vai ser um passeio religioso, ela vai ser um confronto com resistências. E aí que vem o detalhe, às vezes essas resistências de quem aceita Jesus se darão dentro de casa. E na linguagem bíblica, entregar não é só denunciar aqui. É romper um vínculo. É preferir a própria segurança, reputação ou interesses a alguém que agora é visto como uma ameaça. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, tá, professor, mas Jesus está mandando romper com a família? Obviamente que não. Jesus manda amar até os inimigos, lembra? Mateus capítulo 5, versículo 44. E ele reafirma o mandamento de honrar pai e mãe, inclusive em Mateus 15, versículo 4. Então, como é que a gente pode entender esse ponto do evangelho de hoje aqui? Primeiro, Jesus não manda destruir a família. Ele está dizendo que a adesão a ele pode revelar coisas escondidas. Quando alguém, por exemplo, dentro de uma família, decide viver o evangelho de verdade, com conversão, com castidade, com honestidade, com caridade, com perdão, com justiça, obviamente isso vai mexer com hábitos, com estruturas, com certos acordos silenciosos que existem dentro de uma casa. E às vezes, pessoal, aí que vem o ponto. A família quer um Jesus meramente decorativo, que não muda nada, que não transforma nada. Mas o Jesus real muda prioridades. E aí Jesus então usa até essa expressão, os matarão. Ora, isso é literal, professor, ou é algo simbólico, é uma linguagem? Vamos lá, pode ser literal sim, muitos cristãos inclusive foram, tá? Perseguidos até a morte, inclusive pelos membros do seu próprio clã, da sua própria família, em contextos culturais específicos. Tem lugares em que cristãos são, muitas vezes, perseguidos e mortos pelas suas famílias, pela fé que têm. Só que aí existe também um sentido espiritual, que matar aqui pode significar aniquilar a outra pessoa, cortar relações, humilhar a pessoa, expulsar, destruir a sua reputação, fazer a vida do discípulo um verdadeiro inferno. É o martírio branco. Você não perde o seu sangue, mas você perde apoio, você perde afeto, você perde lugar. Tá, então, professor, qual é a intenção de Jesus com esse choque? Primeiro, gente, não é amedrontar, é purificar as ilusões. Jesus está dizendo: não romantizem o discipulado, não romantizem a missão. O reino de Deus não é apenas consolo, é decisão, e decisão custa. Por isso ele completa essa lógica dizendo que quem ama
pai ou mãe mais do que a ele, não é digno dele. Isso está no versículo 37 mais à frente. E aí, de novo, não é desprezar a família, é ordem de amor. Deus em primeiro lugar, para que todo o resto encontre o seu sentido, encontre o lugar certo. E essa é a grande mensagem do evangelho de hoje. Saiba que dificuldades na sua casa, na sua família, muitas vezes acontecerão quando você decidir ir à igreja, quando você decidir ir para a adoração ao Santíssimo, quando você decidir rezar o rosário, quando você decidir amar as pessoas de acordo com o evangelho de Cristo pregado na igreja dele, católica, apostólica, romana. Então, saiba, dificuldades podem chegar, cisões às vezes podem chegar, mas permaneça firme, porque o evangelho de Cristo vale a pena. Ame sua família, mas tenha Deus sempre como centro de tudo na sua vida. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa sua curtida, envia esse vídeo para mais alguém. É muito importante. Deus abençoe.